Oi gente, estamos mais uma vez aqui na Caixa da Bruxa e hoje o vídeo vai ser bem diferente de tudo aquilo que vocês já viram aqui no canal. Já vou avisando que não é o tipo de vídeo que vocês vão ver com frequência aqui, porque esse não é o foco do canal, esse não é o foco do meu trabalho, mas foi necessário essa atitude no momento. Então, roda a vinheta e vem comigo. Bem, pessoal, há uns 2 meses atrás eu recebi um comentário em um vídeo meu, o vídeo Inquisição em Caças Bruxas, que tá aparecendo aqui em cima para vocês em algum lugar, ou então aqui na caixinha de descrição. Eu recebi um comentário nesse vídeo e quando eu fui ver o comentário era um link para um outro vídeo. E daí eu fui nesse vídeo, né, e percebi e vi que era um vídeo de uma pessoa cristã que decidiu pegar o meu vídeo, assisti-lo e refutá-lo. Refutar todas as informações que ali estavam inseridas, né? E o vídeo se chama Inquisição Respondendo a uma Bruxa. E a pessoa que fez se autodenomina Magnus. Eu não sei mais nada sobre ele, porque é um vídeo simplesmente de áudios. Diz ele que são áudios de WhatsApp. E o vídeo tem praticamente 1 hora de duração, onde ele, como eu já disse, refuta todas as informações que eu coloquei no meu vídeo de Inquisição e Caças Bruxas, que foi um vídeo até muito polêmico aqui do canal, porque eu tentei vir trazendo uma visão mais histórica a toda essa questão da Inquisição e Caças Bruxas, de uma forma mais acessível para as pessoas que estão querendo saber, mas que não querem agora se aprofundar nisso, ou que querem saber para se aprofundarem, ter assim uma base para se aprofundarem, pessoas novatas que ainda não aprenderam nada sobre isso, né? Então eu quis trazer uma visão mais profunda com relação a isso na bruxaria, e esse foi o intuito daquele vídeo. Mas eu percebi que esse vídeo ofendeu, sem intenção nenhuma, alguns cristãos. E eu acho que ofendeu justamente porque eu quis vir falar algumas coisas que, naquele vídeo, que os cristãos às vezes não gostam de ouvir sobre a própria crença, que são até mesmo coisas históricas, que não tem como a gente negar. E por isso eu fui rechaçada, eu fui ofendida, né? Eu recebi vários comentários maldosos no meu canal, em vários vídeos do meu canal, e nos comentários também no vídeo dele, né? Vários comentários ofensivos, de baixo calão e de baixo teor de inteligência também. Então, assim, de início eu falei que eu não ia, pensei comigo que eu não ia responder esse vídeo, não ia me dar o trabalho por diversos motivos. Mas ficou uma pulguinha dentro de mim de fazer realmente um vídeo resposta, mas um vídeo não em resposta para ofender ou para me vingar ou para criticar, nem nada disso. Mas um vídeo resposta para explicar algumas coisas que ele não entendeu muito bem sobre as minhas informações ali contidas, e ele não entendeu muito bem justamente por ele não conhecer a visão deste lado, do meu lado, e falar também de alguns pontos culturais, políticos, sociais, religiosos que ele esqueceu de citar no vídeo dele, né, que eu vou colocar aqui com uma visão mais histórica e real do que realmente houve, no caso das minhas fontes, né? E também quero dizer, pessoal, que o objetivo central desse vídeo é reforçar o meu poder de fala pela minha religião e o meu poder de ter a religião que eu quiser, a minha liberdade religiosa. E esses dois são protegidos por lei, inclusive. Então esse vídeo de hoje é um vídeo que transcende qualquer rixa, qualquer vingança, qualquer coisa que diz respeito somente ao ego. É um vídeo que fala sobre uma questão política, que ela precisa ser falada hoje, muito embora a gente esteja falando de um assunto do passado, de um acontecimento que aconteceu há anos atrás, séculos atrás.
contudo está vigente ainda hoje. E se a gente for pensar como somos brasileiros e não podemos nos separar deste fato, se a gente for pensar no Brasil, é também uma situação vigente também, muito predominantemente no Brasil. Então eu achei muito necessário esse vídeo de hoje. Inclusive, pessoal, o link do vídeo, desse vídeo, tá aqui na caixinha de descrição para quem quiser ver ou ouvir, né? Ouvir, né? Porque não tem imagem alguma. E eu gostaria de ressaltar também, pessoal, que eu não tenho intenção nenhuma de declarar guerra aos cristãos ou generalizar, falar que todos os cristãos são ruins ou que eu não gosto de cristãos e que eu não gosto de cristianismo. Não, essa não é a minha intenção, até porque eu gostaria muito de esclarecer aqui que eu já fui cristã, a minha família inteira é cristã, eu sou a única pessoa mais estranha da família em quesito de religião. Já fui cristã, depois de conhecer a bruxaria, eu frequentei ainda a igreja evangélica, eu fui católica com Bíblia, com primeira comunhão e tudo mais. Então, eu tenho propriedade também para falar do cristianismo. As coisas que eu falo sobre o cristianismo são coisas históricas, em nenhum momento eu gostaria de ofender a ninguém, né? E acreditem que quando eu falo que o problema do cristianismo não é Jesus, o problema do cristianismo é o fã-clube, como se diz, né? São as pessoas que pregam aquilo, são as pessoas que fazem aquilo uma coisa desconfortável, né? E isso acontece na bruxaria também. Inclusive, isso acontece em situações onde não tem nada a ver com religião. Sempre tem um grupo de pessoas que é opressor. Sempre tem um grupo de pessoas que oprime aquelas pessoas que pensam, que sentem, que são diferentes, né? E isso existe em diversas áreas da sociedade, não somente na religião, né? E esse vídeo é a prova viva dessas pessoas que oprimem outras, sendo de que forma for, né? Dessas pessoas que acham que podem impor a sua opinião, e gritar a sua verdade como se fosse a verdade de todos, para todos, né? Vejo que as pessoas desconhecem a noção refinada do respeito e do limite, né? Como eu falei, eu recebi vários comentários ofensivos, mas eu lido bem com isso, nada disso realmente me afetou. Nada disso realmente me afetou. Porque eu sei que eu tô suscetível a isso, né, na internet, falando sobre uma religião atípica, eu sei que eu tô suscetível a isso e tudo bem pra mim, né? O problema realmente e a grande lição pra mim disso tudo é que pior do que você ser um cristão candomblessista, bruxo, umbandista, ateu, ruim, é você ser uma pessoa ruim. Mas antes de começar a pontuar o vídeo dele, eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu devo ter deixado passar no vídeo sobre Inquisição e caça às bruxas. Mas não tem problema, eu ressalto aqui, sem problema algum. A Inquisição, ela é uma instituição da Igreja Católica que coloca leis e normas para serem seguidas, podemos dizer assim, é um sistema jurídico da Igreja Católica. E ela foi criada para combater as heresias. E você sabe realmente o que é heresia? Heresia, do latim escolha ou opção. É a doutrina ou linha de pensamento contrário ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressupunham um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. A palavra pode referir-se também a qualquer deturpação de sistemas filosóficos, ideologias políticas, paradigmas científicos, movimentos artísticos ou outros. Partindo desse preceito, então, o cristianismo comete muitas heresias contra ideias políticos, posicionamentos artísticos, contra pessoas e ideias diferentes como um todo. E eu não falo só de vertentes cristãs específicas, eu falo da Igreja Católica, essa instituição enorme que toma conta do mundo e que designa o que é certo e o que é errado. A gente pode então queimar vocês na fogueira? Não, a gente não faria isso. Porque a gente sabe que tudo bem eu ser pagã e você ser cristão, mas se houver o respeito mútuo, tudo bem. Tudo era considerado heresia para o cristianismo. Em Gálatas 5:20, um livro da Bíblia, fala sobre a aparição das heresias.
Como eu já disse no vídeo sobre Inquisição e caça às bruxas, a Inquisição não foi um evento singular. Ela aconteceu de várias formas, várias inquisições em vários lugares diferentes e de formas diferentes. E também outros movimentos que influenciaram muito o mundo todo, movimentos cristãos, como a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, não vem falar para mim, Magnus e adjacências, que a Inquisição não matou muitas pessoas, porque não foi a Inquisição que matou, foi o protestantismo que matou, ou foi o Renascimento que matou, ou foi a Reforma Protestante que matou. Não, o cristianismo matou muitas pessoas, hoje e no passado. E eu me pergunto, até quando? Bem, o vídeo dele tem, como eu já falei, quase 1 hora de duração, então eu vou falar simplesmente o que eu acho mais importante pontuar. A primeira coisa que ele falou, no minuto 1:40, ele disse, né, essa na realidade foi uma fala minha, eu disse: a igreja condenava todos que não professassem da fé cristã. A igreja queria dominar o mundo. E ele não concordou muito com isso, né? Ele disse que, na realidade, esse nunca foi o intuito da igreja. Ele disse que na época da Inquisição medieval não havia o protestantismo, logo não haviam igrejas evangélicas. Contudo, quando eu cito o Vaticano, igrejas católicas e igrejas evangélicas, é claro que eu não estou falando desses segmentos em específico, eu estou falando do poder da igreja como um todo. E quando eu falo que ela quis dominar o mundo, eu não estava sendo irônica. Eu estou falando de fato, é um fato que ela quis dominar o mundo e ela conseguiu. E é óbvio que eu também não falei simplesmente do período medieval. Eu falo da história da Igreja Católica como um todo, dessa instituição que se formou conforme os anos foram passando e o poder deles ia aumentando. Todos sabemos que a Igreja domina o mundo e só não enxerga quem não quer. A gente sabe desde sempre que a Igreja e o Estado são unificados, que é uma coisa só, que por mais que isso se esconda, que por mais que isso se mascare, isso nunca muda. A Igreja e o Estado são unificados e só não enxerga isso quem não quer. E isso é história, pessoal. Só que não é história da Bíblia, é história de verdade. E é assim ainda hoje. O cristianismo é conhecido em todos os países. Todos os países que não foram convertidos, todas as partes do mundo que não foram convertidas para o cristianismo, têm espaço para ele hoje em dia. Tem igreja em tudo quanto é canto do mundo e tem mais igrejas do que escola no nosso país. Vocês sabiam disso? Você liga a TV e o rádio, tem programas católicos e evangélicos passando para você ver e ouvir, para escolher. Você chega no ponto de ônibus, tem uma pessoa pronta, com todos os livros e revistas, pronto para te apresentar a palavra de Cristo, e eles também estão na sua porta nos dias de domingo. Nas escolas temos orações cristãs matinais e valores cristãos sendo pregados. Isso porque dizem que o país é laico, não é mesmo? Na nossa política temos bancadas evangélicas se propondo para governar o país. E eu me pergunto, quando foi que a igreja deixou de tomar conta do país? Quando foi que a igreja deixou de tomar conta do mundo? Vocês conhecem alguma outra crença, mesmo que seja uma crença mais antiga, porque vocês sabem que existia mundo antes do cristianismo, né? Mesmo que seja uma crença muito mais antiga, ela domina o mundo dessa forma? E eu digo e ressalto que esse poder, essa dominação, ela veio por meio de conversão, de perseguição, de tortura, de matança. E ela continua até hoje. Ou vocês acham normal e muito bonito, né? Alguém condenar uma pessoa ou julgar uma pessoa por heresia, porque uma pessoa pensa X ou pensa Y, ou por uma pessoa pensar Y e ser de uma minoria menos favorecida, ela ser julgada, rebaixada ou perseguida por isso. Que você pode falar assim, o cristianismo não faz isso, mas ele faz. Ele faz, não só o cristianismo, mas o Estado faz isso. E é muito complicado quando a gente fala assim, não vamos generalizar. Infelizmente é muito complicado. Eu não vou generalizar porque eu conheço muitos bons cristãos, mas
Eu estou aqui dando a minha cara a tapa e falando da minha crença, falando que bruxaria não é o que as pessoas pensam, falando que bruxaria não é culto ao demônio, me esforçando para mostrar que as bruxas não são pessoas que comem crianças, que voam em vassouras, que têm a pele verde com nariz pontudo, não, que a gente não faz maldade, que a gente não quer arrancar o marido de ninguém, né? Eu tô aqui para mostrar isso, mas vocês cristãos parecem que não fazem muito para mostrar o contrário da história de vocês. Muito pelo contrário. Hoje, o nosso poder do Brasil está na mão de evangélicos, da igreja e de pessoas com interesses escusos. E ainda falando sobre a dominação da igreja, no minuto 3:18, ele diz que a função da igreja era salvar almas. E ele cita, inclusive, João Bernardino Gonzaga, que a Inquisição não pode ser vista com olhos modernos, e sim com olhos medievais. Mas estranho, né, João Bernardino Gonzaga, que a Inquisição permanece viva na modernidade, mesmo que mascarado, mesmo que de outra forma, mesmo que de formas menores. Eu estar tendo que fazer este vídeo hoje é uma prova de que a Inquisição moderna ainda reina, que a caça às bruxas ainda reina e que nós ainda somos perseguidas e incomodamos. Essa é a realidade. E o Magnus ainda ressalta que, diante do mundo moderno, todas as inquisições não foram tão cruéis quanto é a humanidade de hoje, que aceita o aborto. Realmente, né? Nesse ponto, eu realmente concordo com você, Magnus. Uma sociedade dita moderna que condena uma menina de 10 anos de idade, uma criança de 10 anos de idade, grávida, de seu estuprador, e pessoas cristãs, com valores cristãos, e por esses valores, essa cristandade, por esse amor a esse Deus Salvador, eles vão na porta do hospital e gritam assassina para essa criança, né? Realmente, eu acredito que o mundo de hoje está muito mais cruel, né? Mas você percebe que o seu discurso, Magnus, ele é facilmente reconhecido nos primeiros minutos do seu vídeo? Quando a gente ouve uma conversa, um papo desse como o seu, soa um alarme dentro da gente que fala machista, homofóbico, misógino, preconceituoso, homofóbico, cristão, ai meu Deus, socorro. No minuto 5:17, ele disse que a Inquisição foi um grande avanço para o direito, inclusive no que tange a investigação, acusação e punição. Disse que que na Inquisição haviam regras para o não derramamento de sangue. Ele cita também Paulo Grossi, jurista italiano. Olha, Magnus, eu não sei não, porque segundo as minhas fontes, né, o meu historiador, ele não é um jurista, mas ele é um historiador, antropólogo, arqueólogo, né, professor de universidade também, que o nome dele é Jeffrey B. Russell, e ele escreveu um livro chamado A História da Bruxaria. Segundo Jeffrey B. Russell, há falhas nesses seus dados aí, né? Há mais fatos que depõem contra a sua informação do que fatos que deponham a favor. Segundo a História da Bruxaria, somente na caça às bruxas, que abrangeu do ano de 1450 ao ano de 1750, 110 mil pessoas foram torturadas, sendo que 40 a 60 mil foram executadas. Bem, se esse número de pessoas para você é trivial, se esse número de pessoas executadas e torturadas, não importa se foi pela Inquisição, se foi pela Reforma, na realidade foi pela caça às bruxas, ou seja, pela Inquisição nesta época, se esse número de pessoas para você é uma política contra derramamento de sangue, eu não sei o que seria o derramamento de sangue para sua cultura então. E eu não entendo, né? Eu não entendo aonde ele vê avanço, né? Na Inquisição. Onde a Inquisição trouxe realmente um avanço? É como falar que uma pandemia é só uma gripezinha. Vocês entendem? Essa informação que ele deu foi a que uma das que eu mais gostei. No minuto 6, ele fala sobre a conversão dos cristãos.
Ele fala que a grande parte da população naquela época era pagã. E que a conversão, e ele cita inclusive um livro, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, de Daniel Ruff. Ele diz que foi um processo natural a conversão e muito bem recebido pelos pagãos, que vendo, né, e toda aquela crença, todo aquele processo, todo aquele amor, né, vendo como os mártires se comportavam com relação à crença e principalmente na hora de morrer, que não abnegavam de sua fé. Os pagãos, vendo tudo isso, eles se compadeciam e às vezes se convertiam ao cristianismo no mesmo momento, na mesma hora. Bem, Magnus, para isso eu vou ler para você a página 45 e 46 desse livro A História da Bruxaria, de Jeffrey Russell, ok? Vamos lá, página 45. Eu já devia ter deixado marcado aqui, né, Aline? Eu marquei. Bem, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Durante esse longo período, a teologia cristã foi provocando a transformação gradual da feitiçaria. Santo Agostinho, o mais influente teólogo cristão, argumentou que a magia, a religião e a feitiçaria, pagãs, foram todas inventadas pelo diabo com o intuito de induzir a humanidade a afastar-se da verdadeira fé cristã. E os teólogos cristãos faziam agora uma outra e importante identificação. Os demônios que as feiticeiras invocavam eram os deuses pagãos, Júpiter, Diana e outras deidades do panteão romano eram realmente demônios, servos de Satã. Quando o cristianismo avançou rumo ao norte, carregou a mesma alegação a respeito de Wotan, Freya e demais deuses celtas e teutões. Aqueles que prestavam culto a tais deuses estavam cultuando demônios, soubessem disso ou não. Graças a essa tática, todos os pagãos, assim como os feiticeiros, podiam ser vistos como parte do monstruoso plano de Satã para frustrar a salvação do mundo. Entretanto, ao mesmo tempo, a religião popular, que era o cristianismo, tratava frequentemente as divindades pagãs de maneira muito diferente, transferindo as características dos deuses para a personalidade dos santos. Neste livro tem isso e muito mais, meus caros. E como você pode ver, com certeza, a conversão não foi algo espontâneo. Foi algo oprimido, foi algo totalmente opressor e foi algo totalmente forçado. No minuto 8:29, ele disse que eu fui assertiva num ponto. Ele me deu um joinha, ele me deu um parabéns. Ele disse que eu acertei quando eu disse que a Inquisição não foi um evento singular, que aconteceu de várias maneiras, de várias formas, de várias culturas, em vários tempos. Mas ele me criticou num ponto, acredito que foi uma crítica construtiva, talvez, que ele disse que eu não considero que a Inquisição teve várias variáveis e que tem, então, várias histórias, várias versões, né? Várias versões dessa história para serem contadas e que talvez em nem todas essas versões a Igreja Católica seja realmente a vilã. Bem, eu acho que as pessoas não entendem que independe, pessoal, independe do nome que esse movimento cristão de perseguição e conversão receba. É sempre um movimento cristão em nome desse Deus e dessa fé salvadora. Salvadora de quem? Porque matou milhares não cristãos. No minuto 8:47, ele cita a minha frase, que eu digo de forma sarcástica, obviamente, no meu vídeo sobre Inquisição e Caças Bruxas, que o cristianismo se espalhou como praga. E ele critica isso, né? Ele não gostou do meu termo, ele disse que eu falo como se o cristianismo fosse algo ruim. Tem como ser algo bom, né? E ele diz também que as pessoas, na verdade, que se espalhou, que o culto se espalhou, porque as pessoas foram evangelizar, né? Que as pessoas foram evangelizar. Ele cita, inclusive, São Patrício, que foi o santo que foi evangelizar a Irlanda, né? Junto com Santa Brígida. Olha só que legal. É interessante notar que São Patrício, junto com São Nicolau, Santa Brígida, né, foi exatamente o que Jeffrey B. Russell veio falar aqui,
que as características dos deuses foram passadas para esses santos. Não sei se você sabe, eu conto ou vocês contam, que São Patrício, São Nicolau, Santa Brígida eram deuses pagãos que viraram santos, né? Então, assim, não é novidade para ninguém. Esse vídeo para pagãos não tem nenhuma novidade estrondosa, né? É só reafirmar mesmo o nosso poder de fala, poder político dentro da sociedade, nossa liberdade religiosa, que nunca ninguém vai nos calar. Não vai ser tão fácil assim. De novo, né? Dessa vez vocês não vão conseguir. Nesse mesmo ponto também ele fala que eu coloco os pagãos como se fossem bonzinhos. Em nenhum momento, pessoal, nós pagãos nos colocamos como bonzinhos, porque muito ao contrário do cristianismo, nós enxergamos a sombra da nossa crença. Nós enxergamos o mal que a nossa crença sim fez. Nós matamos muitas pessoas realmente. Quando eu digo nós, eu falo dos meus ancestrais também, porque em algum momento eu fui daquela época, né? Em algum momento eu fui. E eu vim hoje de novo falar em nome. Então, eu entendo que eram povos bárbaros, né? Que eram povos que a vida era diferente, tudo era diferente. Entendo também que o cristianismo estava nessa vida diferente, nesse mundo diferente. Contudo, eu entendo também que, independente dos pagãos serem muitas vezes conquistadores de terras, né? Que eles iam lá, colonizavam, tiravam os povos antigos, tiravam os povos originários, eu entendo que eles foram os primeiros oprimidos. Uma vez que você chega na terra de alguém e fala que aquela terra agora é sua, porque você está unido com o Estado, né? E que as crenças, muito resumidamente, né, para não ter outra refutação do meu vídeo aqui, vindo com cheio de citações juristas e tal, muito brevemente, eles tomavam a sua terra e falavam que a sua crença era a crença no diabo e o diabo era o princípio do mal e que você precisa então se converter ao cristianismo para que você possa viver e ser salvo, né? Senão, nada feito, senão você ia morrer. Então, assim, o que eles podiam fazer? Todos eles iam se converter? Não, eles não eram povos assim tão pacíficos. Aliás, não eram povos pacíficos. Muito poucos povos pagãos, se não nenhum, eram povos pacíficos. Nós éramos guerreiros, guerreiras, lutávamos pela nossa terra, pelo nosso poder, né? Pelos nossos deuses, sempre. Né? Então, inclusive no vídeo de Inquisição e Caça às Bruxas, eu ressalto que as mulheres, as bruxas, mesmo nos julgamentos da Inquisição, nunca abnegaram da sua fé e nem do seu Deus. Por mais que elas, às vezes, concordassem em ser cristãs, porque muitas tinham que concordar para sobreviver, elas não deixavam as suas crenças, e todo mundo sabe que as crenças pagãs, elas foram praticadas durante muito tempo às escondidas. Se não tivesse opressão, se não tivesse perseguição, se não tivesse nada disso, a conversão em si, não precisaria, né, de nada disso. Não precisaria dessa guerra, porque cada um podia ser livre para acreditar e cultuar da forma que quisesse, no que quisesse, né? Então veio alguém e tomou a sua terra se dizendo dono da verdade e de um Deus único e verdadeiro. Então, eu também me defenderia. Então, não tem como a gente falar que a gente é bonzinho, porque o nosso povo não foi bonzinho, mas ele foi o oprimido primeiro. No minuto 11:25, ele diz que a nova fé, que a fé cristã, despertou o grande interesse dos pagãos. Como a forma que eles agiam eram, e na hora da morte, como eu disse, não abdicavam de sua fé. Diz ainda que ao entrar em contato com os mártires, os pagãos se compadeciam e se convertiam. No minuto 12:31, ele ressalta a minha frase. Eu disse no meu vídeo que os pagãos eram vistos como criminosos, que eram caçados, condenados e mortos. E ele diz que isso é mentira. E ressalta que os pagãos eram vistos como simplesmente tendo uma fé errada, supersticiosa, e que essas pessoas podiam ser salvas pela verdadeira fé. Você entende que esse é o problema? Que tá aí o problema. Sabe? Que você mesmo se caiu em contradição do seu próprio vídeo. Que tá exatamente aí o problema. Não existe uma verdadeira fé. Não existe
uma fé errada. Não existe um único e verdadeiro Deus. E você precisa entender isso. Você e sua comunidade precisam entender isso. Que o mundo é pluralidade. E que nós temos a liberdade de escolha e a liberdade religiosa. E que o tempo onde a opressão, o tempo onde uma religião era imposta, já acabou. E sim, aqui no nosso país, ele está voltando hoje, com as pessoas que se dizem representantes do nosso país. Mas é por isso, por esse e outros motivos, que eu venho com esse vídeo hoje, para reforçar que não vão nos calar e que o que aconteceu no passado não vai acontecer em menor ou maior escala, mascarado ou não com uma roupa mais bonita, hoje de novo. Porque estamos aqui para não permitir que isso aconteça. Nós não seremos oprimidos, nós não seremos rebaixados. Ninguém vai falar o que a gente vai acreditar, como faremos isso, onde faremos isso, como é o nosso Deus. Assim como ninguém vai falar o que a gente merece ou não merece, o que a gente é ou o que a gente não é, pela cor da nossa pele, ou pela nossa escolha sexual, ou pela nossa opção de vida. Ninguém tem esse direito. E os cristãos, de uma vez por todas, eles precisam realmente entender isto, que eles já passaram de muitos limites. E ele ainda diz que não faz sentido a minha acusação de uma igreja perseguidora e opressora, que a igreja estava lá que a igreja não tinha capacidade logística, aliás, para isso, e nem poder, e que os pagãos foram convertidos por evangelização e pelo exemplo, o que a gente sabe que não é lá muito verdade, né? Que é um absurdo na realidade, para nós, né, pagãos, ouvirmos isso. No minuto 13:57, eu entro falando do Maleus Maleficarum, né? Ele entra também falando sobre isso, porque eu falo no meu vídeo sobre o Maleus, né? E neste momento, ele me chama de detratora da Inquisição e detratora da Igreja Católica, porque eu falei que a Inquisição era pautada no Maleus Maleficarum, né? Ele disse que esse livro, na época da Inquisição, já era desacreditado e que existem reais manuais de inquisidores e que ele, inclusive, tem 2. E um é do Fernando Valdés, que na realidade é um jurista, um magistrado espanhol, e o outro é do Frei Tomás de Torquemada. Vocês sabem quem é esse Frei Tomás de Torquemada? Esse Frei Tomás de Torquemada, ele era considerado, né, na Espanha, na época da Inquisição, da caça às bruxas, na realidade, no século XV, ele era considerado o grande inquisidor. Era assim que ele era chamado, né? E ele fez mais de 2.200 autos da fé. Vocês sabem que eram os autos da fé? Os autos da fé eram as penitências inquisitoriais públicas que os condenados tinham que passar, né? E esse condenado, ele tinha 2 opções. Ele podia, na realidade, se abster dessa heresia, se arrepender dela, e então o castigo dele, a pena dele ficava por conta do tribunal secular, que na realidade seria um carrasco do Estado, ele ficava nas mãos de um carrasco da coroa. Ou se ele persistisse na heresia, a penitência dele, a condenação dele viria por meio do clero. Olha só como o Estado e a Igreja estavam separados, não é mesmo? No ano de 1242, o Papa Inocêncio IV assinou um documento que permitia a tortura como forma de conversão, né? E tem mais, pessoal, tem mais. Ele diz que a tortura era raro, que era de 1 a 3%. E que a Inquisição novamente foi um avanço, principalmente na questão da tortura, que não tiveram muitas torturas. E como a gente sabe que não foi realmente assim, toda essa questão da tortura, né, que a própria história do cristianismo depõe contra todo esse argumento de uma hora dele,
eu venho novamente com um trechinho deste livro maravilhoso para vocês, falando exatamente sobre Malleus Maleficarum. Em 1486, Institores publicou o Malleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, com a aprovação papal e tendo a bula de 1484 como prefácio. Em 1520, o manual já contava com 14 reedições, isso porque, segundo Magnus, o livro foi logo desacreditado. Bem organizado, inflamado e desfrutando a anuência papal, o Malleus tornou-se um dos mais influentes livros dentre os primeiros que foram impressos. Sua influência esmagou a tradição moderada que dominava a Igreja Católica até então. Segundo Malleus, os 4 pontos essenciais da bruxaria eram a renúncia da fé católica, a devoção integral, corpo e alma ao serviço do mal, o sacrifício das crianças não batizadas e a prática de orgias rituais e sexuais que faziam com o diabo. Além disso, declaravam ser típico das bruxas mudar de forma física, voar, profanar os sacramentos cristãos e fabricar ungüentos mágicos. A razão pela qual a bruxaria era praticada predominantemente por mulheres, asseverou Institores, que elas são mais estúpidas, volúveis, levianas, mais frágeis e mais carnais do que os homens. Todos os devotos da bruxaria, homens e mulheres, deveriam ser acusados, detidos, sentenciados e executados. Isso estava escrito no Malleus Maleficarum, tá, gente? Com o Malleus Maleficarum, a teoria sobre a bruxaria alcançou e suplantou a prática dos tribunais. Alguns suplícios, ou seja, algumas torturas, destinavam-se a testar a culpa ou a inocência da bruxa, como o banho, entre aspas. Sobrevivência do antigo ordalho pela água. O banho da bruxa, entre aspas novamente, requeria atar a acusada de pés e mãos e lançá-la em água profunda. Se afundasse, era sinal de que a água, uma criatura de Deus, a aceitara. Nesse caso, ela era considerada inocente e içada para a terra. Se flutuasse, a água a havia rejeitado e ela era considerada culpada. Uma outra prova era a pesagem. A bruxa era colocada em um dos pratos de uma balança e a Bíblia no outro. Se a bruxa pesasse menos do que a Bíblia, era culpada. Ainda havia a prova das punções. Acreditava-se que as bruxas tinham pontos insensíveis espalhados pelo corpo, os quais teriam sido marcados pelo diabo. Por vezes essas marcas eram visíveis com uma cicatriz ou um lunar, mas também haviam outras invisíveis, que só podiam ser localizadas punçando a acusada com um instrumento pontiagudo. Uma outra prova era a marca da bruxa. Muito distinta da marca do diabo, buscava-se no corpo da bruxa qualquer protuberância que pudesse ser considerada um mamilo adicional, no qual, pressupunha-se, os demônios mamassem na forma de familiares. As bruxas eram despidas e minuciosamente esquadrinhadas em busca de qualquer sinal de suas relações íntimas com o diabo. E é claro que nesse momento que elas eram despidas, quem tinha relações íntimas com as acusadas eram os carrascos, não é, meu bem? Porque a gente sabe que estupros eram praticados a livre demanda, e eu venho falar que sim, estupros eram praticados a livre demanda, porque o Magnus disse que estupros não eram praticados, e quando eram praticados, eram por pessoas de menor poder, que na verdade eram subordinados da coroa, do clero, e não o clero em si. Faz muita diferença, não é? Você estuprar ou você ser conivente com o estupro. O 1750 já, pessoal, ele apresenta um número de mortes correto da Inquisição. Número de mortes, inclusive, que é a primeira informação que a gente acha no Google quando a gente joga lá, números de morte da Inquisição. Então foi muito fácil achar essa informação. Contudo, as minhas fontes são muito diferentes desse número de mortes, porque na realidade os números são iguais. Na realidade o que muda é o contexto. Nesse momento ele cita um historiador que ele disse que é o maior medievalista do Brasil, que é o Ricardo da Costa. Esse Ricardo da Costa, ele é historiador e professor, e ele foi assessor do Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Não que isso tenha alguma coisa a ver com o vídeo de hoje, não é mesmo? Eu quero que ele entenda, como eu já disse e repito, Magnus,
e adjacências e cristãos, que o problema, pessoal, não é vocês matarem 300, 400, 200, 100, é vocês matarem, não é a Inquisição ou a Reforma, nada disso. Na verdade, é esse todo, como eu já disse, né? Ele fala que a Inquisição não matou, que os países cristãos não mataram, que os países protestantes mataram, mas todos eles agiram pelo cristianismo. E lembrando que a Reforma e a Contra-Reforma, né, muito embora modificaram também o mundo em escalas assim totalmente assim grandes, né? Ainda assim eram eventos cristãos que também condenavam as heresias e as bruxas. Inclusive, a Reforma Protestante foi um evento cristão liderado por Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ou seja, né, discípulo de Santo Agostinho. E quem foi Santo Agostinho? Foi simplesmente o monge que fez parte da construção da filosofia cristã. Né? Um super inquisidor, realmente, um santo que foi super inquisidor, e como o próprio Magno diz, apoiador e inquisidor, Santo Agostinho foi um deles, né? E embora Martinho Lutero, que liderou a reforma protestante, que tinha como objetivo desvincular a igreja do Estado, ainda assim ele era a favor da caça às bruxas e matar e exterminar todos que fossem contra os ensinamentos de Jesus Cristo. E você não precisa, uma instituição, né, não precisa matar muitas pessoas para ser ruim, né? Basta que aquilo seja ruim por si só. Ainda com relação ao número de mortes, em 2004 o Papa João Paulo II pediu perdão publicamente pelas atrocidades e vítimas da Igreja Católica. No minuto 25:10, ele ressalta que eu erro quando digo que a igreja perseguia a todos e que ficava muito fácil acusar as pessoas, que inclusive tinha pessoas que eram alvos, como por exemplo mulheres solteiras e etc, e cientistas, pessoas fora do padrão. E ele disse que na realidade a Inquisição não caçou cientistas, né, que não matou cientistas, que inclusive existiam naquela época muitos papas, bispos, arcebispos, diáconos que eram também cientistas e que a igreja ela sediava muitas pesquisas científicas e o faz até hoje, né? Bem, a gente sabe que já faz um tempo aí, a partir do Renascimento e mais um pouco mais para frente, que a ciência começou a se desvincular da religião e principalmente da igreja. E eu tenho certeza que eu consigo trazer vários nomes aqui que foram sim acusados pela Inquisição, como por exemplo Giordano Bruno, Galileu Galilei, Voltaire, René Descartes, Joana d'Arc, Leonardo da Vinci, Dante de Alighieri, que inclusive eles tiraram a visão de inferno cristão dele. E ele ressalta ainda que existem muitas catedrais, né, que eram na verdade centros astronômicos, né, que dava para observar o céu, que inclusive nessas catedrais eram tidas como telescópios gigantes e que lá eram construídos calendários solares. Na realidade, os templos, antigamente dos pagãos, eles já serviam como um observatório do céu, um observatório astronômico. Os templos pagãos, eles eram construídos em conjunção com o céu e para observar o céu. E os poucos templos pagãos que nos sobraram hoje em dia, como por exemplo Stonehenge, a tumba de Newgrange, a Ilha da Páscoa, a gente percebe que são todos ligados a algum movimento do céu, dos planetas de Vênus, da Lua, da Terra, do Sol, né? Então, e a gente sabe que as catedrais cristãs, como por exemplo uma bem famosa que a gente conhece, que é a Catedral de Notre Dame, ela foi construída em cima de templos que eram antigamente pagãos, e na Inquisição e Caça às Bruxas eu falei disso, inclusive falando que vários imperadores romanos construíram realmente igrejas nos lugares dos templos. E o problema real não é construir ou não construir calendários solares. Você sabe que o nosso ano é solar, né? Vocês sabem disso. A questão é esquecer totalmente o outro lado, esquecer o ano lunar. Antigamente os calendários eram lunares,
né? E a bruxaria, ela tenta resgatar esse calendário lunisolar. Então o problema não é realmente a procura da ciência na religião, não. O problema é as pessoas serem leigas e não entenderem de onde vem a raiz das coisas, né? Onde hoje são catedrais, eram templos pagãos e lá realmente se praticava a observação do céu. No minuto 26:50 ele refuta a minha fala, quando eu falo que com o tempo é fácil, né, condenar as pessoas, que a igreja ela aceitava interrogar qualquer pessoa. Ele diz que isso é mentira, e quando eu digo que ninguém podia se defender, ele também diz que é mentira, que sempre tinha juízes públicos, podemos dizer assim, como se existisse uma defensoria pública já naquela época para as pessoas que não podiam ter condições de ter uma defesa, né? E eu acho muito bonito esse jeito que ele coloca. Seria muito legal realmente se tudo tivesse sido assim, mas a gente sabe que não foi. Né? A gente sabe claramente que não foi. E qualquer pessoa que realmente estude história para valer, qualquer pessoa que estude o cristianismo histórico, a história do mundo, da sociedade, da construção dessa civilização que hoje a gente chama de moderna, vai ver tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que eu estou falando nesse vídeo. Né? Existem muito mais fontes que falem tudo, que confirmem tudo que eu estou falando aqui, do que fontes que confirmem o que ele está falando, que é uma visão totalmente surreal e utópica da história do mundo, que ele diz que a igreja não teve realmente relação nenhuma com nada disso que aconteceu, que a Inquisição não foi um genocídio, é como se ele passasse a mão, né, na cabeça da igreja por essa atrocidade que foi a Inquisição. E é típico da pessoa opressora, do discurso opressor, menosprezar a dificuldade e a dor do oprimido, sendo o opressor sempre, ou quase sempre, o próprio criador daquela situação opressora. No minuto 30:55, ele diz que os inquisidores não eram homens fanáticos pela fé, e sim grandes doutores, juristas, filósofos, professores. Eles eram pessoas letradas e sensatas. Existiam grandes santos inquisidores e apoiadores da Inquisição. Bem, a partir do ano de 1250, os inquisidores, porque a Inquisição começou no ano de 1200, né? No século XII. Então, a partir de 1250, os inquisidores eles deixaram de ser do clero local para serem escolhidos pela Ordem Dominicana. E vocês sabem o que é a Ordem Dominicana? A Ordem Dominicana é uma instituição criada pela Igreja, obviamente, que inclusive foi a mesma ordem que instaurou a Santa Inquisição, o Santo Ofício. A Ordem Dominicana ela foi criada para pregar a palavra de Cristo e para converter as pessoas ao cristianismo. Nesse passo fica muito difícil a gente dissociar o fanatismo de uma pessoa honrosa, cheia de ética e moral, que eram os inquisidores segundo Magnus, né? É muito complicado quando a gente fala disso, porque você ser uma pessoa que tem um diploma não significa nada, né? Não diz nada sobre a sua moral, sobre a sua ética, sobre o seu caráter, sobre se você é fanático ou não, sobre se você é capaz de liderar ou um genocídio, ou então se você é capaz de torturar uma pessoa até ela concordar com você, né? Então o diploma não garante isso, né? Que a pessoa vai ou não vai fazer isso. E é importante ressaltar que, já falei aqui, mas ressalto de novo, que a questão não é qual instituição da Igreja Católica executou, matou, torturou. Nem quantas pessoas ela matou, e nem tampouco se houveram mortes ou não. A realidade é que todas essas coisas ocorreram, e esse genocídio, essa situação mundial já é horrível por si só. Essas pessoas, elas são desprezíveis por si só. E essas pessoas, tanto do passado quanto do presente, pessoas que fazem vídeos tentando de religiões opostas, tentando provar para outras pessoas de fés diferentes que o Deus dela é o único e é o correto, que a fé delas é a verdadeira fé, já são pessoas que têm esse mesmo potencial para torturar, para perseguir e para matar novamente. E
a gente desprezar a Inquisição na nossa história é como se a gente desprezasse, por exemplo, o Holocausto, ou desprezasse qualquer outro tipo de tragédia mundial, como por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundiais. 38 e 28. Segundo ele, o povo apoiava a Inquisição. Tinha medo era dos hereges. É claro, né? É claro. Quem eram os hereges? Não só as bruxas, mas pessoas que não eram cristãs, como um todo, né? Então, é claro que os cristãos tinham medo dos hereges, porque era feito também ali toda uma imagem negativa e toda um estereótipo era colocado ali, né? Aquelas pessoas, não só bruxas, mas todas as pessoas que foram caçadas na Inquisição, de fés diferentes, porque não foram só as bruxas, eram colocadas como bodes expiatórios daquela sociedade. Obviamente que o horror, como eu já disse, ia se instaurar ali, que a histeria ia se instaurar ali e que o povo ia começar a ter medo do seu igual e ir para o outro lado, que é o lado da igreja e do Estado. Por quê? Porque eles veem uma pessoa genocida, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa totalmente irracional, egoísta e, enfim, no poder, as representando, e aqueles que têm o mesmo potencial dentro de si se identificam e acreditam que também vão ter espaço para isso. Só que existe o outro lado da moeda, que é o lado das pessoas que não são representadas por essas pessoas, que nunca foram, e que tem outra voz, mas também existe outro povo que se sente representado por essas pessoas que não concordam com a massa. E estamos aqui para isso, e estamos fortes e continuaremos lutando. No minuto 42 e 55, ele finalmente chega no ponto que eu imaginei que ele fosse chegar, que foi sobre o meu discursinho feminista, né? Que foi quando eu falei que as mulheres sempre foram associadas com o diabo e que para o cristianismo a mulher é o princípio do mal e etc, e etc, e etc. E ele falou que esse é um discursinho feminista, né? E nesse momento deu pra mim. Eu falei, eu não preciso ficar ouvindo o resto disso e eu não quero realmente perder meu tempo. Eu tenho muito mais coisas pra fazer e muito mais roteiros, muito mais bacanas pra trazer aqui pra vocês. Então, pra mim, deu. Esse foi o último comentário dele pra mim e eu falei, não vou assistir mais. E faltou na realidade uns 10 minutos pra eu refutar, mas eu achei que essas informações já estavam muito bem esclarecidas, né? Já mostrava muito bem o que eu realmente quero dizer. Mas, com relação ao meu discursinho feminista, eu quero deixar só uma frase. Vocês sabiam que antes do verbo era o útero? E para você que acha que a mulher, que foi o que ele disse, que a mulher ela era um ser indigno e que ela conseguiu essa dignidade por meio do cristianismo e só depois do cristianismo, eu acredito que você deva refletir um pouco sobre isso, porque você sabe que, como eu já disse e repito, existia mundo, né, antes do cristianismo e que antigamente as crenças eram matrilineares e matrifocais e que o papel do homem era totalmente secundário, tanto na religião quanto na sociedade. Ele surgiu como uma forma de complemento pela necessidade da dualidade no culto. É óbvio que as mulheres e a sociedade daquela época viram a importância da polaridade masculina, né? O que não acontece hoje nessa sociedade machista e patriarcal, que não encontra a importância do valor da polaridade feminina. Mas só para você saber, meu querido, antes do verbo era o útero. No início, tudo era matrilinear e matrifocal. Foi tornando-se patriarcal e machista e patrilinear com o domínio, né? Com o domínio pela força, conversão e toda a história que a gente já falou aqui no vídeo inteiro. Todas essas informações vocês encontram em livros de história, né? Arqueologia, antropologia, filosofia e até mesmo de bruxaria. Mas de qualquer forma, eu deixei aqui eu fiz uma listinha de profissionais, historiadores, antropólogos, filósofos, bruxos, pesquisadores
E não simplesmente da área da história, da ciência, mas também da psicologia que vocês podem recorrer para saber da história da bruxaria, para saber da história da Inquisição, tá? Vão marcando. Tito Livio, Margaret Murray, Janet E. Stewart Farrar, Gerhard Gardner, Helena Blavatsky, Apuleius, John Fortuny, Charles Godfrey Leland, Doreen Valiente, Delancre, que inclusive é um inquisidor francês, mas ele agrega muito com as suas obras para o nosso estudo acadêmico sobre bruxaria, Joseph Campbell, o próprio Giordano Bruno, Tesla, Paracelso, Francis Bacon, Isaac Newton, Cornelius Agrippa, Carl Gustav Jung e Jules Michelet. São todas essas pessoas que eu admiro o trabalho e as obras, e todas elas acrescentam muito e falam muito sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje no vídeo, né? Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido o que eu realmente quero passar com esse vídeo aqui hoje. E eu espero que tenha sido uma força para que vocês saibam que nós minorias, nós bruxos, nós pagãos, estamos juntos e não vão calar a nossa voz e não vão novamente nos colocar nas fogueiras, nos perseguir e nos torturar. Não vão falar para nós qual é a verdadeira fé e qual é o verdadeiro Deus. Eu estou aqui para falar em honra da minha religião e sempre falarei. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e compartilhar se caso vocês gostaram. Um beijo e até a próxima.